O deserto do Saara é um imenso oceano de areia que tem guardado seus segredos há milênios. É um lugar de muitas lendas, onde impérios antigos prosperaram e histórias misteriosas ecoam com o vento. Mas que segredos o Saara tem escondido por tanto tempo? Fique ligado, porque vamos desvendar os 20 segredos mais chocantes que estão enterrados nas areias do deserto do Saara. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20. A baleia terrestre. Na vastidão do deserto do Saara, há um lugar famoso conhecido como Wadi al-Hitan, que quer dizer Vale das Baleias na língua local. Como o nome indica, Wadi al-Hitan é conhecido pelos muitos fósseis de baleias que foram descobertos ao longo dos anos na região. Tantos fósseis foram encontrados aqui que Wadi al-Hitan ganhou o prestigiado título de Patrimônio Mundial da Unesco, enfatizando o grande valor destas descobertas. O que torna o Wadi al-Hitan verdadeiramente extraordinário são os tantos esqueletos completos de baleias que foram descobertos ali. Estes fósseis mostram que, há milhões de anos atrás, as baleias não eram exclusivamente habitantes dos oceanos, mas na verdade capazes de caminhar em terra firme. Esta revelação muda tudo o que pensávamos saber sobre a evolução das baleias. E para deixar tudo ainda mais impressionante, alguns destes fósseis foram encontrados com os estômagos intactos, um achado raro e inestimável no mundo da paleontologia. Por muito tempo, os cientistas têm se perguntado como as baleias poderiam ter evoluído para a sua forma atual, que é totalmente adaptada à vida no oceano. A descoberta destes fósseis dos ancestrais das baleias que caminharam sobre a Terra traz as peças que faltavam neste quebra-cabeças, completando uma imagem mais definitiva da sua jornada evolutiva. 19. Fortalezas perdidas. Os arqueólogos fizeram uma descoberta incrível no deserto do Saara, encontrando o que só pode ser descrito como verdadeiros castelos escondidos na areia. Essas estruturas antigas trazem uma visão fascinante de uma civilização esquecida há muito tempo. Usando imagens de satélite recentes, pesquisadores identificaram mais de 100 cidades fortificadas que pertenceram ao misterioso povo dos Garamantes, no sudoeste da Líbia. Essas comunidades, que datam de aproximadamente 81 a 500 d.C., faziam parte de uma sociedade avançada que prosperou na região do século II a.C. ao século VII d.C. A descoberta foi possível através de uma análise cuidadosa de imagens de satélite modernas, incluindo fotos de alta resolução utilizadas pela indústria petrolífera e capturas aéreas feitas há décadas durante uma pesquisa no início de 2011. Amostras de cerâmica dos Garamantes também foram recolhidas, confirmando a existência de antigas moradias humanas. No entanto, o estudo foi interrompido repentinamente devido à eclosão da guerra civil que encerrou o governo de 42 anos do líder líbio Muammar Gaddafi. Infelizmente, devido a restrições financeiras, muito permanece desconhecido sobre essas fortalezas perdidas. Mas à medida que a pesquisa continua, há esperança de que estudos futuros revelem mais segredos desta notável descoberta arqueológica. 18. Dunas de areia cantantes. Uma das características mais cativantes do deserto do Saara são suas vastas dunas de areia, especialmente quando são banhadas pelos tons quentes do pôr do sol. A combinação dessas dunas imponentes com a luz dourada do sol poente cria fotos de tirar o fôlego, um dos cenários favoritos entre os turistas. Há um estranho fenômeno também envolvendo as dunas de areia do Saara, que remonta às lendárias histórias de Marco Polo. Em seus relatos, o explorador descreveu algumas experiências estranhas, quase sobrenaturais, que ele teria tido nos desertos perto da cidade de Lop, na região metropolitana de Gobi. Suas histórias eram tão fantásticas que muitos as rejeitaram como puro fruto de sua imaginação. Mas junto com essa lenda havia um pouco de verdade. Marco Polo escreveu em seus relatos sobre o Canto das Areias. Ele acreditava que os desertos eram assombrados por espíritos e demônios, cujas vozes seriam o que ele ouvia ecoando pela noite. Sua crença era de que esses espíritos estariam tentando atrair viajantes desavisados para fora do caminho seguro. Ele até afirmou que esses sons espectrais podiam ser ouvidos durante o dia, lembrando as melodias de vários instrumentos musicais.
De fato, as dunas do Saara produzem sons que lembram música devido à força dos ventos, mas não há nada de sobrenatural nelas. Por todo o mundo, várias dunas são conhecidas por emitir diversos sons. Há anos, os cientistas têm ficado intrigados com esse fenômeno, tentando descobrir com mais precisão como explicar seus diferentes sons. 17º. Antigas obras de arte rupestre. Este local, situado no coração do Saara, tem mais de 15.000 desenhos e gravuras rupestres cuidadosamente elaboradas. Elas são como um portal para o passado, capturando a interação dinâmica entre os humanos e seu ambiente de cerca de 6.000 a.C. até os primeiros séculos da era atual. Estas obras de arte não são meramente decorações. São registros históricos gravados nas pedras, preservando a memória de uma época em que o Saara era uma terra fértil, que sustentava uma rica diversidade de animais e plantas. As figuras detalhadas incluem uma variedade de animais, como elefantes, girafas e crocodilos, espécies que seriam impensáveis no Saara de hoje. Essas imagens são evidências de mudanças climáticas significativas, que transformaram a região de um paraíso verde no vasto deserto que é agora. Os desenhos também revelam atividades humanas complexas, desde cenas de caça até ilustrações dos primeiros animais domesticados, como o gado, oferecendo pistas sobre a transição de estilos de vida nômades para formas de habitação mais permanentes. 16º. O Desert Breath. Esta enorme obra de arte, conhecida como Desert Breath, que quer dizer respiração do deserto, apresenta elaborados padrões geométricos cuidadosamente esculpidos no chão do deserto. Pode parecer algo feito por extraterrestres, mas na verdade é uma criação de um grupo de artistas talentosas. O que é ainda mais fascinante é que a obra não é uma peça estática. Ela foi projetada para evoluir ao longo do tempo. À medida que os ventos do deserto sopram pela obra, os padrões mudam, criando uma imagem hipnotizante de formas e sombras em constante mudança. A obra foi criada pela equipe de artistas DAST, uma sigla em inglês para Time de Areia da Arte do Deserto, um grupo colaborativo de artistas e arquitetas que buscam fundir arte com a beleza natural da paisagem do deserto. Elas queriam criar algo que as pessoas pudessem admirar e contemplar, e tiveram um sucesso brilhante. Mas o significado da obra permanece um mistério. Alguns acreditam que ela simboliza o ciclo da vida, da terra e do renascimento, servindo como um lembrete visual do eterno fluxo da existência. Outros a veem como uma metáfora para nossa conexão com o deserto, um lembrete de nosso vínculo com a natureza e as paisagens em constante mudança que moldam nosso mundo. 15º. Megalago pré-histórico. Sob as areias do deserto do Saara, existe um antigo mistério. Os cientistas encontraram evidências de um enorme lago que se formou há aproximadamente 250.000 anos. Esse lago surgiu quando o rio Nilo encheu uma passagem próxima ao Wadi Toshka, causando uma tremenda inundação que se espalhou pelo Saara Oriental. Em seu ápice, o lago cobria uma área surpreendente de mais de 108.000 km². Curiosamente, os cientistas não estavam procurando por este lago antigo. Em vez disso, eles o encontraram acidentalmente enquanto analisavam imagens de radar do Egito tiradas por uma missão de estudo de topografia. Examinando as varreduras de radar que incluíam imagens de resíduos soprados pelo vento, camadas de sedimentos moldadas por água corrente e uma base rochosa sob as areias, os pesquisadores foram capazes de reconstruir o formato deste antigo lago de grandes proporções. O clima incrivelmente seco do Egito permitiu ao radar revelar claramente as características do subsolo. Para sua surpresa, os cientistas descobriram não apenas um, mas 2 lagos antigos. Além do enorme lago de que já falamos, eles identificaram um segundo lago menor, que existia a uma altitude inferior de 190 metros acima do nível do mar, cobrindo uma área de mais de 48.000 km². Estas descobertas ampliam o crescente conjunto de evidências sobre vários lagos antigos no norte da África durante o início e a metade do período do Pleistoceno. Esses lagos podem ter desempenhado um papel crucial na formação dos primeiros padrões de migração humana em todo o continente. 14º. As pirâmides de Meroé. O vasto deserto do Saara abrange vários países, muitos dos quais já abrigaram pirâmides ao longo de sua história. Entre essas maravilhas antigas, estão as pirâmides de Meroé, localizadas no Sudão. Quando essas pirâmides foram descobertas pela primeira vez, elas cativaram muitos visitantes com sua aparência imponente, com alguns até afirmando que elas estavam entre as mais magníficas já descobertas.
Você pode pensar que essas pirâmides seriam o trabalho dos egípcios, que são famosos por suas estruturas piramidais. No entanto, elas foram na verdade construídas pelo reino de Kush. Durante sua época, os Kushitas eram um império poderoso e rico. Essas pirâmides foram construídas em granito e arenito, em um estilo núbio único. Ao contrário das enormes pirâmides de Gizé, que são quase 5 vezes mais altas, as pirâmides de Meroé têm bases menores e encostas íngremes, atingindo alturas entre 6 e 30 metros. As areias em constante movimento do deserto ajudaram a preservar essas estruturas muito bem, mantendo-as intactas ao longo dos séculos. Essas pirâmides não são apenas historicamente significativas, mas também atrações turísticas importantes no Sudão. As areias do deserto, seja no Egito, no Sudão ou em outras regiões, muitas vezes enterram as pirâmides, tornando-as difíceis de localizar. Apenas os habitantes locais sabiam seu paradeiro, até que os arqueólogos conseguiram escavá-las, o que foi um feito significativo. 13º. O avião da Segunda Guerra Mundial. Décadas se passaram desde que as ferozes batalhas da Segunda Guerra Mundial no norte da África chegaram ao fim, mas uma descoberta recente no implacável deserto egípcio reacendeu o interesse entre os historiadores e a mídia. Em maio de 2012, um trabalhador de uma empresa petrolífera polonesa encontrou por acidente os restos de um avião de combate Kitty Hawk Curtiss P-40, uma aeronave resistente, construída nos Estados Unidos, que provavelmente pertenceu à Força Aérea Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Este avião, parte do programa de fornecimento de armamentos dos Estados Unidos em apoio à campanha inglesa no norte da África, estava desaparecido desde 28 de junho de 1942, quando seu piloto, o sargento Dennis Copping, foi forçado a fazer um pouso de emergência no vasto deserto do Saara. Na primavera e no verão de 1942, as tropas do marechal de campo alemão Erwin Rommel atacaram implacavelmente as forças britânicas do 8º Exército, forçando-as a recuar por uma grande extensão do deserto, em direção à fronteira egípcia. No final do verão, sob o comando do general Bernard L. Montgomery, as forças britânicas estavam se reagrupando, preparando-se para uma contraofensiva que culminaria na Batalha de El Alamein. Esta batalha decisiva, que começou em outubro de 1942, resultou em uma significativa vitória aliada e se tornou um ponto de virada na guerra contra a Alemanha nazista. O destino fatídico do sargento Copping pode ter sido parte dos esforços desesperados para deixar todas as aeronaves britânicas disponíveis prontas para a batalha iminente. De acordo com o historiador militar Andy Saunders, o piloto de 24 anos provavelmente se perdeu voando na direção errada, apesar das tentativas de um colega da Força Aérea Britânica de guiá-lo de volta ao curso correto. Infelizmente, Copping não percebeu seu erro. Quando o avião ficou sem combustível, ele fez um pouso difícil no deserto e o impacto danificou a aeronave, arrancando a hélice e fazendo com que o trem de pouso quebrasse completamente. Surpreendentemente, a cabine foi encontrada com danos internos mínimos, instrumentos intactos e a estrutura estruturalmente sólida, sugerindo que Copping provavelmente sobreviveu ao acidente. 12º. A primeira sepultura da Idade da Pedra. Enquanto procuravam por ossos de dinossauro no Saara, os cientistas acidentalmente fizeram uma descoberta surpreendente: um vasto cemitério contendo cerca de 200 túmulos. Esses túmulos continham os restos mortais de pessoas que viveram no Saara há 10 mil anos, uma época em que a região era fértil e rica em vegetação. Este antigo cemitério, que remonta à Idade da Pedra, é o maior de seu tipo já descoberto. Após a descoberta, os cientistas dedicaram mais 2 anos ao estudo meticuloso da área e dos restos mortais encontrados. Eles escavaram uma variedade de artefatos, incluindo fragmentos de cerâmica, anzóis, ferramentas de pedra, flechas esculpidas com ossos de animais e outros itens interessantes. A região já foi o lar de 2 culturas distintas, os povos Góbero e Teneriano. Os Góbero, também conhecidos como Kifian, eram um povo alto e robusto, vivendo na área entre cerca de 10 mil e 8 mil anos atrás. Sua época foi seguida por uma seca de 1000 anos, durante a qual a terra se tornou árida. Quando a região voltou a ser fértil, o povo teneriano mudou-se para lá, há cerca de 5 mil anos. Ao contrário dos Góbero, os tenerianos eram fisicamente menores, e sua cerâmica apresentava desenhos diferentes. O que é particularmente impressionante é a maneira incomum como essas pessoas eram enterradas.
Por exemplo, um homem teneriano adulto foi sepultado com o crânio apoiado em um fragmento de um vaso de barro, enquanto outro foi enterrado sentado sobre um casco de tartaruga. 11º. Machimosaurus rex. Em meio à vasta extensão do deserto do Saara, uma descoberta extraordinária tomou de assalto a comunidade científica. Um gigantesco crocodilo ancestral diferente de tudo o que já foi encontrado lá. Enquanto exploravam os desertos da Tunísia, os arqueólogos acidentalmente descobriram os restos fossilizados deste enorme predador marítimo, o que levou a uma grande reavaliação de nossa compreensão da vida pré-histórica na região. Esta enorme criatura, chamada Machimosaurus rex, tinha mais de 9 metros de comprimento e pesava impressionantes 3 toneladas, tornando-o um verdadeiro gigante de seu tempo. Especialistas da Universidade de Bolonha fizeram comparações com o tamanho de um ônibus, destacando seu status incomparável como um predador no topo da cadeia alimentar. Em seu ápice, esta besta teria reinado sobre as águas com punho de ferro. O que torna esta descoberta ainda mais fascinante é a revelação de que o local onde o fóssil foi encontrado pode ter sido um grande lago conectado ao oceano. Ao lado do poderoso Machimosaurus rex, os pesquisadores também descobriram peixes e tartarugas que ainda não foram totalmente identificados. Como um temível predador, o Machimosaurus rex provavelmente empregava táticas de emboscada ou vasculhava as águas em busca de suas refeições, garantindo seu domínio sobre o território que habitava. 10º. Grandes criaturas marinhas. O Saara nem sempre foi a paisagem árida que conhecemos hoje. Ele já foi o lar de enormes criaturas marinhas. O deserto do Saara abrigou bagres de tamanho extraordinário, junto com enormes cobras marinhas que você provavelmente nem quer imaginar. O mar que cobria o Saara tinha cerca de 50 metros de profundidade e se estendia por mais de 3.000 quilômetros quadrados. Dentro deste mar extenso, havia bagres que atingiam até 1 metro de comprimento, cobras marinhas com surpreendentes 12 metros ou mais e um tipo de peixe ossudo conhecido como Osteichthies, que atingia 1,2 metros de comprimento. Os cientistas acreditam que essas criaturas passaram por um fenômeno conhecido como gigantismo durante aquela época. Os biólogos evolucionistas há muito tempo discutem o conceito de gigantismo insular, que é quando espécies que vivem em ilhas isoladas crescem muito mais do que suas contrapartes do continente. Acredita-se que esse gigantismo ocorra devido aos recursos abundantes, à ausência de predadores, ou ainda por uma combinação desses dois fatores. 9º. Wal Annamus. Wal Annamus, no deserto do Saara, é um dos lugares mais misteriosos da Terra. Este local é um vulcão na Líbia que se destaca por suas características cativantes e incomuns. Imagine um poço de água no meio do deserto que fica localizado dentro de uma cratera vulcânica. O Wal Annamus é exatamente isso. Este campo vulcânico se estende por cerca de 4 quilômetros de largura e é cercado por um depósito de cinzas que cobre de 10 a 20 quilômetros de comprimento. O forte contraste entre as cinzas pretas e o deserto amarelado ao redor torna este lugar impossível de passar despercebido. Mas o que torna Wal Annamus ainda mais intrigante é o seu nome, que se traduz como a Cratera dos Mosquitos. Os lagos dentro deste poço de água são um lar de mosquitos, o que significa que mesmo no meio do deserto você não escapa desses incômodos sugadores de sangue. No entanto, há um lado bom também. Se você um dia se vir vagando por esta paisagem árida e não se importar com os mosquitos, você pode beber a água doce que seus lagos oferecem. Ao contrário dos lagos salgados das proximidades, este poço tem uma fonte rara de água doce, tornando-o uma parada crucial para as caravanas antigas que viajavam longas distâncias para atravessar o deserto. A beleza de Wal Annamus é inegável, e as fotos deste tesouro escondido são realmente impressionantes. Embora não seja um destino que muitas pessoas recomendam visitar, devido às duras condições climáticas da região, se acontecer de você se aventurar por lá, pode valer a pena suportar o calor e as picadas de mosquito para ter uma experiência única. 8º. Homem de Ferro do Saara. Em 1993, um homem fez algo verdadeiramente extraordinário. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu sozinho às duras condições climáticas do Saara. Esse homem era um aventureiro francês chamado Émile Larrey. Movido por seu espírito aventureiro, Émile decidiu explorar o Marrocos em seu velho Citroën 2CV. Mas a sua viagem tomou um rumo inesperado quando ele foi parado por forças marroquinas perto de Tantan, que o avisaram para voltar atrás devido a conflitos civis na região. No entanto,
Emile não desanimou facilmente e optou por continuar em frente. Esta decisão fatídica levou a um acidente que o deixou preso em uma das regiões mais implacáveis da Terra. Em vez de entrar em desespero, Emile demonstrou incrível resiliência e criatividade. Preso no meio do Saara com nada além de um carro quebrado e algumas poucas ferramentas, ele elaborou um plano audacioso. Ele decidiu transformar seu carro em uma motocicleta improvisada. Usando a carroceria do carro como abrigo temporário, Emile reaproveitou as peças restantes, modificando o chassi, mudando as rodas e engenhosamente posicionando o motor e a caixa de câmbio no centro. Sem uma oficina adequada, e apenas com suas próprias habilidades para sair daquela situação, ele cuidadosamente reconfigurou o veículo. Após vários desafios e contratempos, Emile concluiu sua criação. Uma motocicleta feita com suas próprias mãos, composta inteiramente pelos restos de seu carro. Com uma mistura de alívio e alegria, ele atravessou o Saara em sua motocicleta improvisada. Foi um feito que poucas pessoas conseguiriam sequer sonhar em realizar, mas Emile Larry conseguiu, transformando uma situação terrível em uma história impressionante de sobrevivência e engenhosidade. 7. Fósseis de dinossauros. Durante o período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos atrás, a paisagem deste deserto estava muito longe do que podemos ver hoje. Ele era um ambiente fértil, repleto de rios, pântanos e vegetação densa, tornando-o um habitat ideal para uma variedade de criaturas de grande porte. Entre as mais formidáveis delas estavam os dinossauros, incluindo temíveis predadores que reinavam sobre essas terras. Um desses predadores fazia parte de uma família de dinossauros com patas de pássaros, conhecida por sua constituição poderosa, dentes afiados e braços curtos e musculosos. Ao contrário do mais conhecido Tiranossauro Rex, estes dinossauros tinham uma aparência distinta, com um crânio atarracado adornado com cristas e chifres, dando-lhe uma aparência ameaçadora que combinava com a sua natureza predatória. A descoberta de dinossauros no Saara foi nada menos que estarrecedora. Os arqueólogos ficaram surpresos ao encontrar evidências de um carnívoro tão grande nesta região, pois isso sugere que o Saara já foi um ecossistema próspero, capaz de suportar predadores enormes. Os ossos encontrados estavam notavelmente bem preservados, permitindo aos cientistas reconstruir a temível aparência do dinossauro e entender melhor seu papel na antiga cadeia alimentar. Uma análise mais aprofundada dos restos mortais revelou que esses dinossauros não eram apenas um predador solitário, mas provavelmente uma das espécies dominantes em sua cadeia alimentar. Suas pernas poderosas sugerem que ele era um caçador rápido e ágil, capaz de abater grandes presas com facilidade. 6. Civilização perdida. Cientistas descobriram recentemente evidências convincentes de uma civilização perdida na Líbia, em uma área remota do deserto do Saara. Graças a imagens de satélite, os pesquisadores identificaram mais de 100 fazendas e fortificações, com estruturas semelhantes a castelos e indícios de terem sido cidades movimentadas. A maioria delas datam de entre 1 e 500 depois de Cristo. Essas impressionantes fortificações foram construídas pelos Garamantes, uma civilização antiga que era muito mais sofisticada e historicamente importante do que se acreditava até então. Ao contrário dos relatos da Roma antiga, que consideravam os Garamantes apenas como nômades bárbaros e desordeiros das margens do Império Romano, esta descoberta mostra um cenário muito diferente. Os Garamantes eram, na verdade, altamente desenvolvidos, com uma cultura rica que desafia nossa compreensão da história antiga. Os pesquisadores encontraram evidências de um complexo semelhante a um castelo, com muralhas ainda de pé, atingindo quase 4 metros de altura. Eles também encontraram evidências de casas, cemitérios, campos agrícolas bem organizados, poços e complexos sistemas de irrigação, indicando claramente uma sociedade próspera e bem desenvolvida. 5. Caverna dos Nadadores. A Caverna dos Nadadores é um local fascinante onde foi descoberto um conjunto de pinturas rupestres antigas, quase como se as pessoas de eras passadas quisessem que descobríssemos esses tesouros escondidos. Esta caverna intrigante, localizada na Líbia, contém obras de arte que se acredita datarem de pelo menos 10 mil anos atrás. O nome vem da maneira como os humanos são ilustrados nas paredes da caverna. Eles parecem estar nadando, embora na realidade não estejam. Ao lado dessas figuras nadadoras, também há ilustrações de vários animais, incluindo hipopótamos e girafas. Pode parecer estranho para nós hoje que as pessoas fizessem tais desenhos em uma caverna,
Mas é importante lembrar que naquela época eles não tinham as mesmas formas de comunicação que temos agora. Esta era a sua forma de se expressarem, registrando a sua história e talvez até transmitindo algo de profundo significado para eles. O que quiseram dizer com esses desenhos pode permanecer um mistério, mas ao estudá-los podemos descobrir fatos sobre a vida das pessoas que os criaram e como era sua visão do mundo. Quarto, os esqueletos Gobero. No coração do deserto do Saara, uma descoberta de tirar o fôlego está escondida. Um vasto cemitério que guarda os restos mortais de nossos antigos ancestrais. Esta incrível descoberta foi feita por uma equipe de cientistas corajosos liderados pelo lendário caçador de dinossauros Paul Sereno. Enquanto procuravam por ossos de dinossauros, eles acidentalmente encontraram algo ainda mais extraordinário. 200 túmulos, alguns datando de surpreendentes 10.000 anos atrás. Os restos mortais encontrados nestes túmulos, incluindo um enorme esqueleto de peixe de quase 2 metros de comprimento, abrem um portal fascinante para uma época em que o agora estéril Saara era uma paisagem exuberante e repleta de vida. Este cemitério monumental, o maior já encontrado no Saara, revela a história cativante e as lendas esquecidas das pessoas que prosperaram no que hoje é um deserto. Enquanto a equipe de Sereno examinava cuidadosamente os restos mortais dentro das sepulturas, eles escavaram mais do que apenas ossos. Fragmentos de cerâmica, anzóis, ferramentas de pedra e arpões também foram descobertos, tudo habilmente trabalhado em ossos de animais, mostrando como viviam as culturas que uma vez chamaram esta região de lar. Entre esses povos antigos estavam também os Quifians, um grupo alto e robusto que viveu entre 10.000 e 8.000 anos atrás. Sua civilização chegou ao fim quando uma seca de 1.000 anos transformou a região em um árido deserto. Terceiro, o meteorito mais antigo que a Terra. Em 2021, um meteorito caiu na vasta extensão do deserto do Saara, provocando agitação entre os cientistas. Esta descoberta extraordinária foi feita perto de Adrar, no sul da Argélia, no extenso mar de areia de Ergueshech. Em homenagem ao local da descoberta, o meteorito foi nomeado Ergueshech 002 ou EC002. Após anos de estudo meticuloso, os cientistas determinaram que esta rocha antiga tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, datando de um tempo muito antes do nosso sistema solar se formar. É uma relíquia de uma época passada, e os especialistas acreditam que pode ser um fragmento de um astro que foi destruído ou absorvido por planetas maiores à medida que eles migravam para mais perto do Sol. Mas, contra todas as probabilidades, o EC002 sobreviveu, oferecendo um raro vislumbre dos primeiros dias do universo. Este meteorito é um fragmento de um protoplaneta, um corpo massivo de matéria que já teria orbitado o Sol ou outra estrela durante os estágios iniciais da formação planetária. Sua superfície é áspera, adornada por cristais verdes, e se originou de magma ou rocha derretida, o que faz dele uma rocha ígnea. De acordo com os cientistas, o magma que formou o EC002 já foi aquecido a 1.220 graus Celsius e levou cerca de 100.000 anos para esfriar. Apesar de tudo o que foi aprendido sobre este antigo meteorito, um mistério permanece. Enquanto outros corpos da mesma época se desintegraram ou evoluíram para formar os planetas que conhecemos hoje, o EC002 persistiu, sobrevivendo à sua longa viagem pelo espaço e pelo tempo. Esta notável jornada faz de EC002 uma das descobertas mais misteriosas no campo da ciência planetária. Segundo, Nabta Playa. Este antigo local, localizado nas profundezas do vasto deserto do Saara, tem uma idade estimada de mais de 7.000 anos, tornando-o a forma de observação astronômica mais antiga do mundo. Essas pedras foram cuidadosamente organizadas para rastrear a passagem do verão, permitindo aos povos antigos prever a chegada da estação das chuvas. A verdadeira maravilha de Nabta Playa reside em como seus criadores, usando nada além de seu conhecimento dos céus e da terra, conseguiram construir algo tão preciso que ainda hoje impressiona os especialistas. Eles não apenas fizeram sua invenção funcionar, mas também deixaram para trás um legado que continua a surpreender e inspirar as mentes modernas. Hoje, este local permanece como uma peça vital da história humana, e organizações como a Unesco dedicam-se a preservar a sua beleza e mistério para as futuras gerações. Primeiro, Timbuktu. Timbuktu pode ser visto como um dos destinos mais incomuns, e um dos lugares historicamente mais significativos de toda a África.
Na cultura moderna, a palavra Timbuktu passou a simbolizar um lugar tão distante e remoto que parece quase impossível de alcançar. Isso fez com que fosse usado mais como gíria do que como referência à verdadeira história incrível que o local tem. Localizado no coração do deserto do Saara, Timbuktu é um lugar cuja existência pode parecer improvável, mas que vai contra todas as probabilidades na forma como não apenas prosperou, mas também sobreviveu até os dias atuais. A verdadeira história de Timbuktu é marcada por muitos povos e impérios, com destaque especial para o Império Mali. Durante sua era de ouro, Timbuktu era um importante centro de comércio, repleto de atividade devido às inúmeras rotas comerciais que convergiam para lá. Ele também se tornou um dos centros de aprendizagem mais conhecidos do mundo, famoso por seu próspero comércio de livros. Contudo, ao longo do tempo, a cidade entrou em declínio e perdeu grande parte da sua antiga glória. No entanto, Timbuktu continua a ser um patrimônio mundial da Unesco, garantindo que o seu legado seja preservado para que as gerações futuras descubram e aprendam sobre o seu passado. Que outras civilizações antigas perdidas no tempo ainda podem estar esperando para serem descobertas? Como essas revelações poderiam mudar nossa compreensão da história, da cultura e das próprias origens da vida humana? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.